Bom, a partir dessas duas escolas, outros estudiosos dos pré-socráticos apresentaram mais duas divisões, né, ou mais duas escolas, né? Portanto, nós temos aí quatro escolas: a escola jônica, a escola italiana, e agora temos uma outra chamada escola pluralista, e, e a quarta ficou conhecida como escola atomista, que veremos já já. Vamos ver agora essa escola pluralista, né? Primeiro, por que o termo pluralista? Porque nessa escola, o principal representante, que é Empédocles, da cidade de Agrigento, ele vai defender que tudo veio a partir de quatro elementos. Ou seja, quatro, a ideia de pluralidade, né? Enquanto os outros filósofos apresentavam apenas um elemento, Empédocles, pela primeira vez, vai apresentar quatro elementos. Então, ele vai dizer que tudo veio do fogo, da água, da terra e do ar. Então, as características são essas aqui, né? Defendia que todas as coisas passaram a existir a partir de vários elementos, daí o termo pluralista, né? E não apenas de um só elemento. Então, essa escola aqui ficou conhecida como pluralista, e o principal representante é Empédocles, da cidade de Agrigento. A quarta escola foi a escola atomista. Esse nome também não é por acaso, tem a ver com a tese do filósofo, do principal representante dessa escola, que era Demócrito, da cidade de Abdera, que defendeu que tudo veio do átomo, né? Na interpretação de Demócrito, naquela época, ele acreditava que o átomo era uma partícula indivisível, não tinha como você dividir o átomo, né? Isso na interpretação dele. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Tu chegou à seguinte conclusão: tudo que existe, na verdade, é um composto de pequenas partículas. Deve haver uma pequena partícula que é muito pequena, mas de tão pequena não tem mais como dividi-la. Logo, é uma partícula indivisível. Ou seja, é um átomo, né? Átomo é uma palavra grega que significa exatamente isso: partícula indivisível, aquilo que não pode ser dividido, né? Então, se você observar, por exemplo, né, a parede da sua casa, ela não nasceu pronta, ela não surgiu do nada, né? Ela, na verdade, ela é um composto de pequenas partículas. Os tijolos que foram fabricados também, os tijolos foram fabricados e utilizados na construção da sua parede, são compostos de pequenas partículas, né? E assim por diante. Tudo é composto por pequenas partículas. Por essa razão que Demócrito vai dizer que tudo que existe no mundo, na verdade, veio do átomo. O átomo seria, portanto, o elemento primeiro, o elemento primordial, certo? E essa escola ficou conhecida como atomista. Bom, vamos agora falar, pessoal, sobre dois filósofos que eu já comentei desse período, que é Heráclito e Parmênides. Qual é a importância de Heráclito e Parmênides é, nessa nessa fase da filosofia, né, no período aí da chamada filosofia antiga? São filósofos pré-socráticos. Eu já comentei sobre Heráclito. Heráclito é da cidade de Éfeso, né? Ele é ali da região da Jônia, defendia que tudo veio do fogo, mas Heráclito também ficou famoso por defender uma corrente filosófica que vai inaugurar uma discussão de natureza ontológica e metafísica nesse período aí da chamada filosofia pré-socrática, né? E que corrente foi essa que ele inaugurou? Ele inaugurou o que a gente chama hoje de mobilismo. Mobilismo. O que vem a ser o mobilismo? É uma corrente que vai explicar que todas as coisas que existem no mundo estão em constante mudança. É como se houvesse um processo de constante mudança, né? É um sempre vir a ser. Ou seja, o que é novo envelhece, o que é vivo morre. A água está em um processo, né? A água do rio, por exemplo, está num processo de movimento. Ou seja, tudo está em constante movimento. As coisas não permanecem como são. A mesma coisa acontece com o ser humano. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Você não será a mesma pessoa daqui a 5, 6 anos. Entende? Porque a gente sempre está mudando, não só no sentido do aspecto físico, mas também até mesmo no campo das opiniões, né? A gente sempre muda. Então, é nesse sentido que Heráclito vai dizer que tudo está em constante mudança, tudo muda, né? E daí que vem uma famosa frase atribuída a Heráclito, que ninguém se banha na água do mesmo rio duas vezes, porque a água é corrente, né? Quer dizer, se
a pessoa entrou hoje aqui no Rio São Francisco, amanhã já será outra água, porque a de hoje já passou, já correu. Ou seja, ele usa essa frase de forma metafórica para dizer que todas as coisas estão num processo de movimento, de mudança, assim como as águas dos rios. É nesse sentido, é um sentido metafórico. Então, tudo está em constante mudança. Do outro lado, ao contrário de Heráclito, nós temos Parmênides. Parmênides era um filósofo também desse período, que vai defender uma tese um tanto complexa, mas também completamente contrária à tese de Heráclito. E que tese é essa? É a tese ou teoria que ficou conhecida como imobilismo. Imobilismo é a ideia de que as coisas não mudam. O que parece, o que parece estar mudando, na verdade, é a falsa percepção que temos das coisas. Ou seja, o que parece ser uma mudança, segundo Parmênides, é uma falsa noção provocada pela limitação dos nossos sentidos. Com isso, Parmênides queria dizer o seguinte: não acredite em tudo que você vê, porque nem tudo que você acha que você viu foi o fenômeno, né? Aconteceu exatamente daquela forma. Então, os sentidos, assim como a visão, por exemplo, pode te enganar. A mesma coisa é com a história de achar que ouviu alguma coisa. Parmênides vai dizer, não, tem coisas que você acha que ouviu, mas você pode ter se equivocado, se enganado. Então, resumindo, para Parmênides, o conhecimento adquirido pelos sentidos é um conhecimento enganoso, é um conhecimento limitado. Então, a teoria de Parmênides é essa: tudo está em constante mudança, tudo muda. E daí vem essa famosa frase de Parmênides, né? Aquilo que é não pode não ser. Ou seja, o que a gente diz que está mudando, na verdade, é uma falsa noção do que é mudança, porque para Parmênides as coisas não mudam, elas permanecem da forma como são. Porque se ela mudar, ela deixa de ser ela mesma. Deixa de ser ela mesma, o que é um absurdo, segundo Parmênides. Vou dar um exemplo. Isso aqui é um celular e não pode ser outra coisa. Se eu digo que isso aqui está mudando, eu estou afirmando, então, que, que esse objeto deixou de ser ele mesmo, o que é um absurdo, segundo Parmênides. Ou seja, para Parmênides não existe essa coisa de mudança. A mudança é uma falsa noção da realidade. As coisas, elas são o que elas são. Aí alguém pode falar, não, mas isso parece, sei lá, um controle remoto, um exemplo. Para Parmênides, ele diria o seguinte: essa ideia de que algo parece também não faz sentido, porque não existe a ideia de parecer. O que existe é a ideia daquilo que é, né? As coisas são o que são e não outra coisa. Ele está inaugurando aqui o que mais tarde, na lógica, a gente vai chamar de princípio de identidade. É o princípio de identidade. Uma coisa é e não pode não ser ao mesmo tempo. Ou é ou não é. Se eu digo, vou usar um exemplo, Pelé é Pelé. Eu estou fazendo aqui um princípio, estou aqui fazendo uma afirmação, uma afirmativa de identidade, dizendo que Pelé é Pelé e não outra coisa. Se eu digo, a Pelé parece com fulano de tal, para Parmênides não faz o menor sentido essa frase, porque a ideia de parecer, o que é parecer? Parecer é uma coisa que não existe. Se você diz que algo parece com outra coisa, você está admitindo que essa coisa não tem uma identidade, o que é um absurdo. Todas as coisas têm uma identidade, têm um princípio de identidade. E o que vem a ser esse princípio de identidade? O princípio de identidade é a essência, é aquilo que faz a coisa ser ela mesma e não outra coisa. Entende? Essa discussão aí, inaugurada por Parmênides e Heráclito, vai influenciar boa parte da filosofia posterior, principalmente a partir de Aristóteles e Platão. Platão vai retomar essa discussão, vai tentar resolver esse problema, porque, de um lado, Parmênides diz que as coisas não mudam, Heráclito já falava que as coisas mudavam, e Aristóteles também vai fazer a mesma coisa, vai retomar essa discussão para tentar resolver esse problema.
E esse problema você vai ver também no estudo da lógica, né? Que é a questão do princípio de identidade. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, que pela primeira vez, dois filósofos pré-socráticos inauguraram um problema que a gente chama de problema filosófico, um problema ontológico, que é o problema da mudança. As coisas mudam, elas permanecem como são. Então, isso é um problema filosófico, que curiosamente surgiu no período da chamada filosofia pré-socrática. Bom, vamos lá, pessoal, já já eu termino. Vamos agora só definir aqui alguns conceitos importantes desse período, né? Primeiro, o conceito de cosmo. Cosmo é uma palavra grega que significa realidade, universo. A palavra universo vem de cosmo. Cosmo tem a ver com a ideia da totalidade organizada, né, do universo. Quando você vê essa palavra cosmo, você já vai lembrar dessa informação, né? Cosmo é igual ao universo. E os filósofos pré-socráticos, eles são chamados de cosmólogos, porque eles queriam entender o universo, a organização do universo, a natureza. Physis é uma palavra grega que, traduzida para o português, tem a ver com a ideia de natureza, né? Então, seria a física, mas física no sentido de natureza. Os filósofos pré-socráticos são chamados de filósofos da physis, porque eles queriam investigar a natureza. Arqué é o termo que os gregos utilizavam para se referir ao princípio primeiro, ao elemento primordial, que cada um desses filósofos apresentou uma teoria, né? A água, ao ar e assim por diante. Já a palavra logos é uma palavra grega que tem a ver com a ideia de pensamento, inteligência. É um pensamento racional, é um tipo de discurso racional. O logos tem a ver com o princípio da filosofia. A filosofia surge com um discurso racional. Notem que a filosofia é um processo de dessacralização do mito. Isso é interessante. É um tipo de discurso, de narrativa, que vai secularizar as explicações da origem das coisas. Antes, toda explicação, como vocês viram, eram baseadas em mitos, portanto, em crenças. Já a partir da filosofia, essas explicações serão racionais, a partir de um discurso que os gregos chamavam de logos. Agora, uma observação, essa palavra logos, ao longo da história da filosofia, ela vai ter vários significados, né? Por exemplo, entre os filósofos medievais, ao estudar sobre o logos, o conceito logos grego, eles vão dizer que o logos é a pessoa de Jesus Cristo, né? Isso os filósofos medievais, mais precisamente ali os filósofos da patrística, né, da primeira parte da filosofia medieval. Mas eu não vou entrar nessa discussão, não, porque não é o nosso objeto de análise agora. Mas eu só estou citando esse exemplo para você perceber que, embora a palavra logos signifique, tenha referência à ideia de narrativa ou discurso racional, essa palavra pode ter um significado diferente a depender do contexto e do período. Por exemplo, no contexto da patrística, como já disse, os filósofos da patrística, por exemplo, Orígenes, vai associar o termo logos à ideia de Jesus. Né? Por quê? Por que ele faz isso? Por causa de uma passagem lá do Evangelho de João, onde diz que o verbo se fez carne, quer dizer, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aí ele associou essa palavra, logos, que é a palavra, né, verbalizada, à pessoa de Jesus Cristo. Né? Ele faz essa associação. Então, é nesse sentido. Bom, aqui nós temos uma lista dos principais filósofos. Tales, da cidade de Mileto, o período que viveu, né, ele viveu ali entre 624 a 546 a.C., e aqui a teoria dele, tudo veio da água. Anaximandro, a mesma coisa, nasceu em Mileto, o ano aqui, o período que eles viveram, nasceu em 610, morreu em 547, lembrando que conta de forma decrescente, né, antes de Cristo, todos eles viveram antes de Cristo, e Anaximandro defendia o ápero, e assim sucessivamente. Aqui você vai encontrar os filósofos, cada um apresentando aqui uma teoria, certo? Dúvidas, pessoal? Deixa eu ver ali, Juliane comentou, talvez a essência constitui o básico. No caso essa discussão sobre essência e acidente, né, são dois termos aristotélicos. Essa discussão vai ser retomada por Aristóteles
no chamado órgão. Órgão é um conjunto de textos de Aristóteles sobre lógica, né? Ele vai dizer que todo objeto possui do, duas características. Possui a essência, que é aquilo que é o princípio de identidade, faz a coisa ser ela mesma e não outra coisa, e também possui o acidente. O acidente são características que faz parte do objeto, mas que se você retirar do objeto, ele continuará sendo ele mesmo. Isso aí já é Aristóteles tentando resolver o problema de Parmênides e Heráclito, né? Novamente o celular. O que faz esse celular ser um celular é a sua finalidade, a sua função. É um aparelho que permite você se comunicar. Essa é a essência do aparelho aqui, desse objeto. Agora, a sua cor, bom, esse aqui é preto, mas poderia ser vermelho, amarelo, verde, sei lá, qualquer outra cor. A cor já seria uma característica acidental, segundo Aristóteles, que uma vez retirada do objeto, ele continuará sendo ele mesmo. Você pode pintar aqui de qualquer cor, não deixará de ser um celular. A mesma coisa é o tamanho. Ele é desse tamanho, mas poderia ser menor, maior. Então, o tamanho também, segundo Aristóteles, seria uma característica acidental. Então, todas as coisas possuem características essenciais e acidentais. Mas isso quem vai explorar mais à frente é Aristóteles. Certo. Bom, pessoal, então aqui nós temos um panorama sobre esses filósofos que inauguraram aí um pensamento racional, coisa que não existia, não se achava em lugar nenhum, e deram uma contribuição enorme para o que hoje a gente chama de ciência, né? Então, essa é a grande importância desses pré-socráticos. Eu não vou entrar hoje em Sócrates, queria falar sobre Sócrates, mas eu acho que vai ficar muito cansativo, né? Então, bom, eu acredito que até aqui já está bom. Né? Vou deixar para falar sobre Sócrates na próxima semana. Podemos falar de Sócrates, da filosofia de Sócrates, né? A diferença de Sócrates para esses pré-socráticos e a importância de Sócrates para a filosofia da educação. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário, algum acréscimo? Não. Esse assunto parece um pouco cansativo, né? Mas, Deus, é muito termo, é muita coisa, mas é isso.